Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Água na Produção de Olerícolas do curso de Formação Inicial Continuada em Produtor de Olerícolas. Eu sou Johnny Castro, estou professor dessa disciplina e hoje iremos dar início à nossa primeira aula. Essa primeira aula tem como tema relação solo, planta e atmosfera. A relação água, solo, planta e atmosfera está relacionado aí, expresso principalmente nessa figura, onde a gente tem uma árvore, que ela tem várias relação, né? Aí o sistema radicular dela está no solo, e a parte aérea tem a relação aí com a atmosfera, certo? Influência solar, né, onde vai produzir aí radiação, que vai interferir na fotossíntese, liberação de CO2, quer dizer, liberação de O2, fixação de CO2, e isso durante o dia, durante a noite tem a respiração da planta, né, liberação de CO2 e fixação do O2. Como temos aí também incluso, né, transporte, né, de água na planta, a gente tem aí a seiva bruta, onde encontra-se o xilema, que a gente vai estudar mais à frente, que ajuda na captação da água lá através da raiz para distribuição dele durante aí no sistema que é a árvore. E a seiva elaborada, que após lá as reações bioquímicas que aconteceram, esse conteúdo é redistribuído para a planta, né, através ali do floema, certo, pessoal? Aqui a gente tem os nutrientes aqui no solo, onde a raiz é onde eles encontram disponível, né, na solução do solo, através da água. A gente tem os macronutrientes, os micronutrientes. Aqui no caule, né, a gente tem um corte dele trazendo para vocês aqui o xilema, que é a região mais central do caule, e o floema, que é onde passa a seiva elaborada, que é mais ali na parte da casca, né, da árvore. Então, ou seja, o xilema, seiva bruta, aqui sai os nutrientes, né, da água, e lá, através da fotossíntese e da respiração da planta, vai ocorrer a elaboração, né, de as reações químicas, onde vai ter essa redistribuição através do floema, certo, pessoal? Isso a gente vai ver durante essa etapa da nossa aula. Então vamos lá. Aí eu trago para vocês, antes de mais nada, a importância da água. A água, ela é fundamental nos processos bioquímicos, né? Como eu disse lá, ela que vai ajudar ali na, na condução ali dos nutrientes do solo, e ela também vai ajudar lá no sistema de fotossíntese, onde é a elaboração da seiva elaborada, né, trabalhada ali para o restante da planta, certo, pessoal? Temos também onde se encontra, na verdade, né, a água se encontra em três naturezas, né, estado físico. Ela encontra-se no solo, na planta e na atmosfera de forma sólida, líquida e gasosa. E temos também os principais componentes dos organismos, né? A água, a gente vai ver mais à frente que ela é fundamental para as plantas porque ela compõe aí do seu peso vivo cerca de 50 a 95%, né, do peso vivo ali da planta é composto por água, então ela é muito importante nos organismos vivos, né? Então aí eu trago para vocês aí que a planta normal, ela tem 85 a 90% de água, os frutos eles têm 80 a 95%, as folhas têm 80 a 90%, as raízes têm 70 a 95%. Então essa é mais uma distribuição do peso corpóreo da planta, né? Então a gente vê aí o significado de uma planta bem hidratada, né? Porque a água compõe grande parte do peso dela, certo, pessoal? Então aqui eu trago para vocês solo, planta e atmosfera. Como funciona, né, essa questão do solo, planta e atmosfera? Eu trouxe essa imagem para vocês aqui, essa figura, né? Que tem aqui a água no solo, ela
pode estar em formato distribuída nos rios, no lençol freático, né? Ocorre infiltração, onde vai para os rios e oceanos, ocorre a evaporação, né? Através da elevação da temperatura, essa água troca de estado, né? De líquido para gasoso, onde em formato de nuvem, ela ocorre o resfriamento dela, ocorre o condensamento dessa dessa água que estava em forma de vapor, e mais para frente ocorre a precipitação, diferença ali de temperatura, ocorre a precipitação dessas águas em forma de chuva, e aí ao cair vai ocorrendo a redistribuição dessa água, né? A gente tem aqui os picos do morro, os que contém neve em forma sólida, né? Neve e gelo, e as plantas elas fazem a transpiração, e o conjunto dela mais para frente a gente vai ver a questão da evapotranspiração. Então vamos lá, voltando aqui em cima. O movimento da água no sistema solo, planta e atmosfera é melhor entendido como uma série de processos. Processos estes que são independentes. Por exemplo, eu trouxe aqui nessa imagem para vocês, nessa figura, para vocês olharem como é esse processo, né? Esses processos são independentes, mas que compõem todo o ciclo hidrológico da água, né? Então vamos lá. Aí temos, por exemplo, né, por esse movimento da água, a absorção de águas pelas raízes, né? Então a raiz, quanto mais exploração essa raiz tiver no solo, maior será a capacidade da planta de absorver a água da raiz. A gente tem também a taxa de transpiração, perdão. Se a planta transpira muito, ela vai perder mais água para a atmosfera. Se a planta transpira menos, ela vai perder menos água para a atmosfera. E essa transpiração, ela está relacionada às reações metabólicas e bioquímicas que ocorrem dentro da planta. Então, ela é fundamental para que ocorra essa transpiração para retirar a água do solo. Essa água ela vai ser aproveitada, parte dela vai ser aproveitada pela planta, e a outra parte ela vai soltar para a atmosfera como em forma de gás, para ajudar na sucção de outras águas que estão lá embaixo, que vai ser incorporada ali na água e vai ocorrer esse ciclo, que é a transpiração, certo, pessoal? A gente tem a evaporação. Então, a evaporação, ela é a água perdida que está no solo. Perdida não, né? Essa água volta para a atmosfera através do seu estado gasoso. Exemplo aí nesse oceano, lagos e rio que está nessa nossa figura, certo, pessoal? E etc. Então, essa relação solo, planta e atmosfera. Então, a gente tem absorção de água pelas raízes, em sua maioria. A gente tem a taxa de transpiração das plantas, que vai ajudar aí no movimento da água, e a evaporação, que vai ajudar no movimento da água. O uso de medidas de potencial hídrico é utilizado para a relação solo, planta e atmosfera. Então, a gente precisa dos potenciais hídricos para medir, ou seja, para ver o movimento da água tanto no solo, quanto na planta, quanto na atmosfera. Então, há um gradiente de potencial hídrico, né, um gradiente de pressão, que vai ajudar nesse potencial hídrico, que mais para frente a gente vai estar vendo. Assim, valores das três fases podem ser comparados. Então, valores ali do estado sólido, líquido e gasoso podem ser comparados através dessa medida de potencial hídrico. A gente tem o movimento da água, ele sempre ocorre do lugar de onde tem menor potencial hídrico, ou seja, onde o menor potencial hídrico, onde há o menor potencial hídrico, existe a maior concentração de água, ou seja, aqui é o menor potencial hídrico, onde tem maior concentração de água, e aqui nessa mão, a mão da direita, onde tem maior potencial hídrico, ou seja, menor concentração de água. Quando vai aumentando o conteúdo de água, vai diminuindo o potencial hídrico, certo, pessoal?
Então, nesse caso, vai de menor potencial hídrico para maior potencial hídrico, ou seja, vai aonde tem maior conteúdo de água para onde tem menor conteúdo de água, através de um gradiente, que é muito importante, que a gente vai estudar também, que é o gradiente de pressão. Houve uma pressão aqui na atmosfera, e a planta, essa pressão, né, da atmosfera, através da mudança de temperatura, baixa umidade, a planta ela sentiu necessidade de sugar aquela água através ali da raiz para atender as atividades metabólicas e bioquímicas dentro dessa planta. E aí a água que ela não conseguiu utilizar vai ser perdida, né? Vai voltar em forma de gás para a atmosfera. Temos também o potencial hídrico, é uma medida de energia, né? Que é as energias que ocorrem ali através dentro da planta, e o movimento em si depende da resistência que o meio oferece ao fluxo. Por exemplo, isso vai estar relacionado principalmente no sistema solo através da física do solo. A gente pode ter noção, por exemplo, solos com maior conteúdo de argila e matéria orgânica, eles retêm mais água no solo e fica muito mais difícil das raízes absorver todo esse conteúdo de água, porque esses dois elementos, conteúdo de argila e de matéria orgânica, eles possuem grande quantidade de microporos. E esses microporos, eles formam uma região onde a planta ela não consegue extrair aquela água, então essa água fica adsorvida a esses corpos, certo, pessoal? Então, por isso que vai depender do meio que ela oferece, né, ao movimento da água. Então, vamos lá. Absorção de água pelas raízes. Para que as plantas consigam absorver a água do solo, é preciso que os pelos radiculares apresentem valores de potencial hídrico menores que o do solo. Ou seja, naquele sistema que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês lá, a água no solo ela deve estar em grande concentração e o conteúdo de água nas raízes deve ter menor concentração de água. Com isso, essa diferença de maior potencial hídrico do solo com o menor da planta, a planta vai sugar através do fluxo de massa essa água que está ali no solo. Quem que é o canudinho ali? A planta, né? A planta, ou entenda-se a planta como um canudo que está ali no solo, presa ao solo. Essa planta ela tem vasos condutores, que a gente vai ver, o xilema e o floema, principalmente o xilema nesse momento. E aí, essa planta teve um gradiente de pressão aqui em cima, que mudou a temperatura, tá, a umidade, e essa planta, ocorre uma pressão em cima dessa planta. E essa planta começa a sugar a água que está no solo através da sua raiz, passando ali pelo caule e saindo pelas folhas. Não sai tudo, pessoal. Um pouco fica dentro da planta para ela fazer, né, todas as atividades, né, metabólicas e bioquímicas necessárias, certo, pessoal? Então entenda-se como esse exemplo aí. Nessa figura, por exemplo, a gente tem a raiz dela, né, onde tem uma concentração aqui de megapascal de menos 0,6 e abaixo aqui da raiz tem uma concentração de menos 0,3. Essa menos 0,6, ó, vocês viram que aqui, esse menos 0,6 megapascal, ele tem um potencial hídrico menor do que, quer dizer, maior do que, quer dizer, um potencial hídrico menor do que o potencial hídrico daqui, que é menos 0,3 pascal. Então, a água ela vai correr do menos 0,3 pascal, daqui de baixo, para o menos 0,6 pascal, ou seja, lugar onde tem menor potencial hídrico, quer dizer, menor potencial hídrico, aqui o menos 0,6, para onde tem um maior potencial hídrico, certo, pessoal? Então, os valores os pelos radiculares, eles ajudam no movimento da água
mas esse movimento da água só vai ocorrer de onde tem menor potencial hídrico para onde tem maior potencial hídrico, ou seja, onde tem maior concentração de água para onde tem menor concentração de água, certo, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu trago para vocês uma imagem, né, de raio-x do sistema radicular no solo. Então temos aqui a raiz principal, a raiz aqui os pelos radiculares, e essa é a área, né, que a gente fala a zona da rizosfera, né, a rizosfera, onde contém, onde essa planta consegue explorar dentro do solo, certo? Então vamos lá. A absorção da água a absorção da água pela planta, né, pode ocorrer por toda a superfície da planta. Então aí a gente tem o caule, as folhas, as raízes. Então, nas plantas superiores, a absorção é feita pelas raízes, mas principalmente, né, em todas as plantas superiores é feita pelas raízes. Que a gente tem exemplo, né, de uma planta normal aqui, né? Onde a gente tem os frutos, as flores, as folhas aqui, a gente tem o caule e as raízes. Esse é o sistema da planta. Então a planta tem raiz, o caule, as folhas, os flores, né? E os frutos. Quase não saiu, pessoal. E aí a planta pode absorver água em todo o seu corpo, mas o principal, onde que ocorre maior absorção, é pelas raízes. Aí aqui eu trago um esquema da raiz para vocês, que a gente tem o caule, aqui abaixo do caule a gente tem o colo, né, que é onde liga o, o caule com a raiz. A gente tem a região suberosa, né, da raiz, que a gente tem as ramificações, né, desse raiz principal. Aí a gente, como aqui as ramificações, aqui são a região dos pelos radiculares, né, que a gente tem, e região lisa, né, e aqui embaixo é a coifa, que ela é protegida. Então, onde a planta absorve mais água é pelos pelos radiculares, pessoal, como eu disse anteriormente. O movimento da água na planta. A água é transportada de célula a célula, ou seja, aqui eu trago para vocês, né? Quando a água entra na planta, na raiz, ela pode ocorrer de célula em célula. Olha aqui, perdão, aqui embaixo. Olha aqui na raiz. Então tem várias células, né? A água ela pode correr via apoplasto ou simplasto. Então é de célula a célula ou entre as células, e a água pode ocorrer também por xilema, seguindo sempre o gradiente de potencial hídrico. Então, a gente tem a célula do xilema aqui, né? Que ela passa pelas raízes e vai aqui os vasos condutores, né, que são o xilema, e vai pelo caule até ele ser distribuído em toda a área da planta, que é exemplo das células, o arranjo das células nas folhas, certo, pessoal? Então, lembrando que a água dentro da planta ela pode ser transportada célula a célula, né? Entre as células via apoplasto ou dentro da célula via simplasto, e essa água, em sua maioria, pode ser também transportada através do xilema. Xilema é uma célula, né, de vasos condutores que conduz essa seiva bruta, né, que a gente fala, que é aquele conteúdo ali de água, mais os nutrientes que a planta conseguiu absorver do solo, certo? Aí é distribuído para toda a região da planta, para o caule, para a folha. Aí depende aonde a planta está mais necessitada para ajudar aí no desenvolvimento e crescimento da planta, ou produção, ou frutificação, ou floração, e assim por diante. Certo? Então lá, predominantemente o movimento da água, né, a absorção pela planta, se dá por fluxo de massa dirigido por um gradiente de pressão, que a gente colocou lá, o gradiente de pressão é o potencial hídrico, né? Com uma pequena parte de difusão. Então a maioria ocorre por fluxo de massa, ou seja, lugar onde tem aquele conteúdo de água,
ali perto das raízes e ocorrer, né, haver um gradiente de pressão ali, como eu disse lá, a planta, lembra a planta como um canudinho? A ação da atmosfera ali, diferença de temperatura e umidade, fez uma pressão ali em cima da planta, onde essa planta vai ter que sugar, né, o gradiente de pressão ali, de maior concentração, potencial hídrico, vai sugar aquela água que está ali na raiz. Então, ou seja, tem energia e gás de energia. Então, é através ali do fluxo de massa, né, que ocorre o transporte, o movimento dessa água ali pela planta. E ocorre também em pequena parte ali de pequena concentração, é, pequena parte, ocorre também por difusão, que é ali onde tem maior concentração para menor concentração. Mas a maioria, pessoal, é através do gasto de energia, através de um gradiente de pressão que ocorre ali a diferença de potencial hídrico, ou seja, o fluxo de massa vai ter uma pressão agindo, onde esse conteúdo de água vai se deslocar da onde ele está para a raiz e da raiz para a planta, da planta para a atmosfera. Temos também a taxa de fluxo, quer dizer, a taxa de fluxo, né, pessoal, ela depende desse gradiente de pressão e da condutividade hidráulica. Essa condutividade hidráulica, ela está relacionada principalmente a questões da física do solo, certo? Então, a resistência que tiver ali, por exemplo, como eu disse lá, é um solo que contém maior conteúdo de matéria orgânica e de argila, ele vai ter mais resistência, vai segurar maior essa água, ou seja, a planta vai ter mais resistência do acesso, né? Vai ser mais difícil a planta acessar esse conteúdo de água por causa dessa retenção de água no solo, certo? E da atmosfera, que é o gradiente de pressão, aquela mudança de temperatura na atmosfera, conteúdo de umidade, que a planta vai abrir ali as suas células, que a gente vai ver ali que são os estômatos, e ocorrer aquela troca gasosa e vai é, liberar vapor de água, absorver CO2 e assim por diante. Então, tudo vai depender desse gradiente de pressão da atmosfera, certo? E da física do solo. Aqui eu trago exemplos, né, para vocês de tensão dessa água no solo, né? Baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água do solo que se desloca por osmose até a medula. Então, essa baixa concentração de água vai ocorrer, quer dizer, potencial hídrico, vai ocorrer ali a tensão desse solo, né? Então, ocorrendo a troca ali a movimentação da água através de osmose, e aí a gente tem no caule a coesão, coluna de águas no xilema é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos de vaso, né? Então, tipo, essa coesão ela se dá através da parede do xilema e através de câmaras de ar, bolhas de ar que consegue, né? Que segura essa água nesse vaso e através do gradiente de pressão ela vai subindo ali pelo caule e no final ela é liberada ali pelas folhas através da transpiração, que é a evaporação da água para o ar, né, diminuindo o potencial hídrico da folha. Então, é, a folha ela vai diminuindo o conteúdo, quer dizer, o potencial hídrico e vai sendo liberado para a atmosfera, onde tem um maior potencial, tem um menor potencial hídrico na atmosfera, só que quando o gás, a folha, a água sai da folha, vai aumentando o potencial hídrico vai aumentando o potencial hídrico da atmosfera e diminuindo o potencial hídrico da folha, certo, pessoal? O movimento da água no solo depende da disponibilidade de água, né? Quantidade de água que tem na reserva do solo, que é uma unidade de armazenamento de água, né? A concentração da solução no solo,
como essa água encontra-se no solo, se ela está com nutrientes, esses nutrientes, se ela está próxima ou está retida aí pelos coloides de matéria orgânica, argila. A temperatura do solo também vai ajudar aí no movimento da água, a aeração do solo, ali os poros desse solo, como eu disse, né, que contém ali o ar, né, e pelos radiculares. Então, o movimento da água está relacionado a isso. Como aí eu trago aí um exemplo de medidor de temperatura do solo, onde a gente tem um termômetro ali com uma haste inclinada ali a 30 graus, um suporte que ajuda na inclinação, e temos um bulbo no solo, onde ele mede a temperatura do solo, certo, pessoal? Então temos aí as principais propriedades físicas do solo interferem, né? São importantes na retenção de água no solo. Dentre elas estão a textura, né? Textura a gente tem a areia, a porcentagem, né, de areia, silt e argila, onde na verdade, o que determina aí são os tamanhos, né? A areia, ela possui maior tamanho, né? Então, ela tem de 0,052 micrômetros a 2,02 micrômetros. Aí a gente tem o silt, que tem 0,02 micrômetros a 0,052 micrômetro. E a gente tem a argila, que é até 0,02 micrômetro. Lembrando que a argila, por que que a argila retém maior concentração de microporos? Por que que a argila ela tem maior zona de absorção, de retenção, né? Do que a areia? Porque a argila, você pega um bloco de areia, um grão de areia, por exemplo, tem desse tamanho, e pega a argila, ela é desse tamanho. Então, dentro de um bloco de areia, de um grão de areia, você pode ter vários grãozinhos de argila. Então a argila ela tem maior área específica, ou seja, ela consegue reter mais nutriente, mais água, mais, enfim, que isso vai favorecer a planta. Porém, chega num ponto que ela pode reter, absorver muito os nutrientes e a água e não tornar ele disponível para a planta, como também a matéria orgânica, certo, pessoal? A estrutura. A gente tem a estrutura, que é conjunto aí de textura, dos poros, da densidade do solo, forma-se a textura. A gente tem a estrutura, né? Aí a gente tem a porosidade, a densidade. E eu trago para vocês aí um aglomerado, né, de estrutura, onde temos aqui, a gente tem várias texturas aqui, né? A gente tem várias concentrações aqui de areia, silt e argila. A gente tem vários poros aqui, macroporos e microporos, onde possuem uma certa densidade desse solo e densidade dessas partículas, certo, pessoal? Então, a capacidade de armazenamento de água no solo. A gente tem a saturação. O que que é a saturação? É o solo quando ele está na sua zona saturada, ou seja, choveu demais ou esse solo recebeu muita água e aí a capacidade dele infiltrar é menor do que a quantidade de água que ele recebe. Então, com isso, ocorre aquele escorrimento superficial. Então, o solo está saturado, ou seja, a água ocupa os poros menores e aí o ar ocupa os poros maiores ou vice-versa, e aí ocorre a saturação desse solo. Capacidade de campo, que é dentro da sistema de irrigação, a gente precisa delimitar para saber aí a quantidade de água que a cultura precisa. Essa capacidade de campo está relacionada principalmente com a cultura ali, com o tamanho do sistema radicular, quantidade de exploração daquela raiz no solo. Então a gente tem um limite superior de umidade do solo, ou seja, ele está relacionado. Ele não é o ponto de saturação, porque o solo, por exemplo, saturou, escoou ou infiltrou, foi para o lençol freático ou saiu horizontalmente, e aí, aquele conteúdo de água ficou retido ali sem força nenhuma, ou a capacidade de campo, certo? Depois disso, criou-se um reservatório entre a capacidade de campo e o ponto de Morse.
A capacidade, o pão de murcha, ele é o limite inferior de umidade do solo, ou seja, a gente tem o limite superior, que é a capacidade de campo, o limite inferior, que é o pão de murcha. A planta, ela consegue explorar todo esse reservatório aqui, certo? Abaixo do ponto de murcha, a planta já não consegue mais explorar. Por quê? Porque essa água ela está retida no solo de outra forma, ela encontra-se absorvida, ela não encontra-se mais livre para as plantas. Então, essa água não está disponível, certo, pessoal? Então, é aí que a gente vai trabalhar, né? O ponto de entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Porque se a planta murchar, ela está sem água nesse solo, a raiz dela não consegue explorar mais. Então, a gente precisa entrar com um molhamento, né, irrigação dessa planta. Aqui eu trouxe mais uma estrutura de solo para vocês verem como funciona aí a questão da saturação, questão da infiltração, que por exemplo a água vem infiltrando. Aqui criou-se colunas de ar, então a água ela vai escoando, né, mas de forma mais saturada, certo, pessoal? Então vamos lá, classificação da água no solo. A gente também tem classificação da água no solo, pessoal. Então a gente tem a água gravitacional, que é microsporos saturados, escoamento para o lençol freático. Ou seja, é ali no ponto de saturação. O solo está saturado, né? E aí ocorre aquela infiltração da água no solo de forma natural, apenas pela gravidade. Não tem nada prendendo essa água ali, certo? E aí ela vai chegar até o lençol freático, certo? Aí a gente tem a água capilar, que é lá a capacidade de campo. É a água que fica após a drenagem natural, ali através da gravidade, né? E aí essa água fica entre ali menos 0,03 megapascal. Então essa água, ela tá ali presa com essa força de menos 0,03 pascal, ou seja, a planta ela consegue absorver de forma tranquilamente aí. Aí a gente tem a água higroscópica ou pão de murcha permanente, a água não disponível para as plantas, ela está inferior a menos ou igual, né, a menos 1,5 megapascais. Ou seja, a planta ela só consegue absorver a água entre menos, quer dizer, acima de menos 1,5 megapascais, certo, pessoal? Abaixo disso, ela não consegue mais absorver e ela morre. Então, a gente tem que sempre trabalhar esses pontos no nosso sistema de irrigação. Quando a gente for instalar, né, o sistema de irrigação, a gente tem que fazer esses estudos. Então, água disponível à planta quer dizer, água disponível para a planta, como eu falei, está ali entre menos 0,03 a menos 1,5. Capacidade de armazenamento de água no solo. Perdão. Considerando os conceitos da capacidade de campo e pão de murcha, e principalmente entendendo ser o solo um reservatório de água para as plantas, pode-se expressar que a quantidade de água disponível para uma dada profundidade corresponde à profundidade efetiva do sistema radicular da cultura. Então, aquele ponto, aquela capacidade de campo e aquele pão de murcha permanente ele está, principalmente capacidade de campo, está relacionado à profundidade da raiz da cultura que a gente está implementando ali naquele sistema. Então, tudo vai depender. Se você está ali trabalhando com folhosa, o sistema radicular dela é que tamanho ali? Seus 20, seus 15, 20 centímetros de profundidade? Então, ela só vai conseguir absorver a água nesses 15, 20 centímetros de profundidade. Agora, se você está trabalhando aí com uma curcubitácea, com alguma, por exemplo, o pimentão, né? Ele já tem uma profundidade de raiz maior, né? Então, a gente tem que ver tudo isso, certo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui eu trago para vocês, né, a diferença em forma de gráfico. Ali está o potencial hídrico do solo, né? Que está em megapascal, e a gente tem ali a água higroscópica, que está acima de menos 1,5, que acima do ponto de murcha, né? A gente tem a água capilar, que essa água capilar é a água de livre acesso para as plantas, e aqui sem gás de energia, sem nada, é água gravitacional,
que está aqui abaixo de menos 0,3 megapascais, né? Então ela é mais aquela quando a gente tem a questão do solo saturado mesmo e água que está livre no sistema, certo? E aqui do lado eu trago para vocês verem um solo arenoso e um solo argiloso. Qual que tem maior retenção de umidade, ó? Que é o teor de umidade, que 60, por exemplo, aqui, ó, tá 25 teor de umidade, mas ele consegue chegar aqui até menos 2,02. Ou seja, a água ela só vai ser absorvida pela planta daqui até aqui. Mas o teor de umidade dela é mais duradouro, ó. Ela pegou aqui, chegou aqui até 50% de umidade no solo. Já aqui chegou aqui 10% aí o teor de umidade, certo, pessoal? Então, perda de água na planta, ela pode ocorrer. A perda de água na planta pode ocorrer na forma de vapor, né? Aí a transpiração, que eu falei, ou em pequenas quantidades líquida, né? Em gutação. Isso ocorre principalmente quando o solo está muito saturado, a planta também, e aí tem um problema que essa planta está ali com as células todas túrgidas, todas para explodir. E aí ela tem que eliminar essa água. Como ela elimina? Através da gutação, liberação da água através da forma líquida pelas folhas, enfim. E a transpiração é a mais comum, né? Que é através ali daquela troca gasosa, né? Recebe CO2, libera vapor de água e oxigênio, né? Então, que aqui está do lado, né? Tem a incidência luminosa, diferença de temperatura, e aí vai influenciar na abertura dos estômatos, onde vai ocorrer a liberação da água em forma de vapor. Fatores externos que afetam a transpiração. A gente tem a transpiração. Intensifica-se como diminuição da umidade, com a diminuição da umidade relativa do ar e com o aumento da temperatura do ar. Então, diminuiu a umidade e aumentou a temperatura, a planta abre seus estômatos e há a liberação de vapor de água. Porém, tem uma quantidade de temperatura máxima aí que pode influenciar, e tem uma quantidade de umidade mínima que também pode influenciar. Abaixo da umidade mínima, não influencia mais, aí o estômago se fecha, porque ele não quer perder mais água para o sistema, né? E acima dessa temperatura, não, os estômatos fecham também, porque não quer perder água para a atmosfera. Aí eu trago para vocês aqui nessa imagem, né, um solzinho, onde maior temperatura e menor umidade ocorre a transpiração. Como as plantas controlam a transpiração? Aí a gente tem, né, como eu disse anteriormente, a gente tem os estômatos. Os estômatos, eles são células compostas, quer dizer, é um conjunto de células, né, composta por células guardas. Essas células guardas, ela tem ali a sua bomba, que a gente fala ali, sabe? Não sei, quando você estudaram lá no ensino médio, que é a bomba de potássio, lembra? Então, que vai através de osmose, de maior concentração para menor concentração. Então, e a água, ela tem um papel fundamental ali para abrir as células guarda, cria-se um buraco, né? E aí a água sai por aqui em forma de vapor. E aqui nas células guardas tem o conteúdo de água, o conteúdo de sais, né, que ajudam nessa abertura, que ela fica túrgida. E depois que liberou toda a água, né, e não tem mais água lá na atmosfera, lá no solo, ela fecha. Certo, pessoal? Então a gente tem aí o controle, né, da transpiração pode ocorrer através da abertura estomática, de acordo com as possibilidades e as necessidades do balanço hídrico, né? Menor concentração para maior concentração, ou menor potencial hídrico com maior potencial hídrico. Então, sendo a abertura estomática e o fechamento controlado por. Então, a gente tem o ar seco, né? Ele pode interferir aí
na abertura e fechamento. A baixa umidade pode interferir também na abertura e fechamento. O déficit hídrico pode interferir, porque a planta não quer perder, né? E altas temperaturas e gases tóxicos. Então, todos esses elementos aqui, eles podem influenciar aí na abertura e fechamento de estômatos, certo, pessoal? Aqui eu trago mais a título de curiosidade, né? Como que funciona. A gente tem entrada de abertura estomática, que são um conjunto de células guarda, né? Aí entra o CO2 por aqui e aqui sai a água e o oxigênio. Isso durante o dia, certo, pessoal? Então é como funciona aqui os fluxos, né? O sistema vascular, fluxo de água, como ocorre aqui na folha, né? A epiderme, o mesófilo, a aqui embaixo o epiderme, né, os estômatos aqui na região das folhas, principalmente na região de cima, né, mas tem embaixo também. E, enfim, é o fluxo de água contínuo aí, né? É o balanço hídrico na planta. Então, aqui eu trago uma balancinha aí meio que ilustrando como funciona. É mais a título de curiosidade mesmo, certo, pessoal? Para vocês verem como funciona esse balanço hídrico, que sai de onde tem menos para onde tem mais concentração, mais gradiente de potencial hídrico, ou da onde tem mais água para onde tem menos água, certo? Então, vamos lá, balanço hídrico na planta é a relação entre os processos de absorção, transporte e perda de água. Então está tudo relacionado a isso. A planta absorveu lá na raiz, transportou através do xilema e perdeu através da sua folha, certo? A água. Esse é o caminho da água. A planta é como um canudinho. Então vamos lá, o balanço hídrico negativo. Abastecimento é menor que a demanda transpiratória, ou seja, se tem menos água no sistema, vai ter e a demanda transpiratória é maior, então o balanço hídrico é negativo. Esse balanço hídrico vai interferir lá nas nossas células guarda, lá nos nossos estômatos, então eles vão fechar os estômatos. E aquela boquinha lá dos estômatos fechado, não tem mais troca de água e água, oxigênio, né, com CO2. Então não tem mais troca gasosa. Então fecha, a planta fica em estresse ali por enquanto, né? E vamos lá. O mecanismo de regulação está em diminuir a abertura estomática. Então, vai diminuir a abertura estomática, aumentar o tamanho do sistema radicular e tecidos capazes de estocar água. Então, com isso, né, houve o balanço hídrico negativo ali no abastecimento, sendo o abastecimento menor que a demanda transpiratória. O que a planta vai desenvolver para resolver esse problema? Fechou o estômago, né? Ou seja, diminuiu a abertura estomática, vai ficar pouco aberto ali até fechar o estômago. Ela vai tentar aumentar mais o tamanho da raiz para explorar mais ali no solo e vai desenvolver ou, enfim, criar um metabolismo ali capaz de estocar água nos seus tecidos. Então, existem várias formas da planta tentar resolver, certo, pessoal? Esse problema. Então, vamos lá. Por final, eu trago aqui uma curiosidade para vocês verem o tanto que é importante a água na planta, né, para aumentar a produtividade, enfim. E como que funciona, né, de fato, essa relação solo-água no solo, na planta e na atmosfera. Então vamos lá. Eu trago aqui para vocês um, um exemplo, né? Uma planta de milho adulta pesando cerca de 2 quilogramas pode retirar 204 litros de água em seu ciclo, ou seja, desde lá da sementinha que foi colocada no solo até a planta secar, né, já produziu já o seu milho, ela gastou 204 litros em todo o seu ciclo, pessoal. Então, entende-se que para ela chegar sadia, ela produzir o máximo que ela pode, ela precisou de 204 litros. Mas quantos desses 204 litros ela aproveitou? Lembrando que eu falei lá que a planta ela é um canudinho que fica fixa ali no solo e ela
suga aquela água que está no solo, utiliza uma parte dessa água e a outra ela manda embora para a atmosfera, que ajuda ali no ciclo hidrológico, certo? Então tá, e aí, quantos dessa quantidade de água ficou nessa planta? Que ela tem 2 quilogramas, certo? Então tá. Desse total, 1,87 litros é utilizado na composição dessa planta, na constituição dessa planta. E 0,25 litros como reagentes ali. Tá ali dentro da célula, atuando ali através do sistema metabólico, bioquímico da planta. Ou seja, apenas 1 a 2% do que ela retirou do solo fica no sistema. O resto vai para a atmosfera. Ou seja, por isso que eu falei, a planta é um canudinho, ela suga a água, tipo, ó, 1 a 2% ela retirou aí daqueles 204 litros, porque o peso dela é 2 quilos, certo, pessoal? Mais uma curiosidade para você entender a importância da água para as plantas e para o ciclo hidrológico, né? Lá, aquele ciclo, a água saiu pelas plantinhas, evapotranspirou pelas plantinhas, evaporou pelas águas dos rios, mares, foi lá na nuvem, condensou, tal, caiu, precipitou, enfim. Então, ela é muito importante e que desse total ela só utiliza 2%, certo? Então vamos lá, as considerações. É de extrema importância o conhecimento da relação solo, água, planta e atmosfera, porque você vai entender aí que essa relação ela é baseada em cima do seu interesse final, né? Que é a produtividade, a produção da sua hortaliça, certo? Da sua olerícola. Então, ela é de extrema importância, porque é ela que vai demandar ali a sua produção, quantos que você vai produzir e tal, ela que vai ajudar nisso, né? Porque ela como a gente viu lá, ela compõe ali cerca de 80 a 95% do peso dessa olerícola, certo, pessoal? Então, desta forma, conhecer as limitações e uso da água pelas olerícolas é fundamental. Então, a gente viu lá quais são as limitações, quais são a importância, como a água é armazenada, como a água se movimenta no solo, na planta e na atmosfera. Então, conhecer isso é de fundamental importância para a gente entender quais os tipos de irrigação que a gente vai utilizar e qual tipo de manejo que a gente vai utilizar para determinada cultura, em determinado local e assim por diante, certo, pessoal? E por fim, poder, como eu disse, né, dimensionar e manejar um sistema de irrigação que venha atender às necessidades real de água pela olerícola, sem excesso e sem falta, na quantidade certa, pessoal. Enfim, muito obrigado, espero que pude contribuir muito aí para a formação de vocês. Qualquer dúvida, podem procurar o Arthur, né, o tutor, que a gente vai estar à disposição. E é isso, espero que tenham gostado da nossa aula. Se cuidem, cuidem dos seus. E a terceira aula está por vir já, prestem atenção, estudem para resolver as atividades, os fóruns e as avaliações, certo? Grande abraço, fiquem com Deus.